Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia, porque aqui na internet as coisas são atemporais, né? E hoje essa live bem legal, incrível, né? Com a psicóloga Roseli, que eu vou chamar ela aqui para ela entrar aqui com a gente. Mas enquanto isso, eu vou mandando essas lives aqui, essa live para outros amigos, né? Dizer que a gente está ao vivo, que está entrando aqui para falar um pouquinho do Janeiro Branco, como lidar com as emoções no ambiente de trabalho, certo? Vocês estão bem, gente? Como que foi a semana? Hoje é sexta-feira, né? Acabando aqui o mês. E muito legal essa conversa aqui com a Roseli, né? Vamos ver aqui para a Roseli entrar, participar aqui conosco dessa conversa. Olá, Roseli, boa noite, tudo bem? Olá, olá, boa noite, tudo bem? Ai, eu tô ouvindo você super bem, dá para a gente conversar bem legal aqui, né? Vilhena, Rondônia, para quem não conhece, está uma chuva deliciosa, um tempinho bem agradável. E nós estamos aqui para falar um pouquinho como dos profissionais de saúde, né, para conscientizar as pessoas. Para a audiência da Roseli que não me conhece, eu sou a Rosângela Vaz, sou enfermeira especialista em saúde ocupacional, tenho uma trajetória dentro da saúde nas empresas, né, com trabalhadores, fui docente também de nível superior. E aí sejam todos muito bem-vindos a essa aula. É um prazer aqui estar falando um pouquinho com vocês. A gente não perde a docência, né, gente? O Eduardo, a Durvalino, a Gilmara, que entrou também. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou passar a palavra para a Roseli, para ela se apresentar para vocês aqui que de repente não conhece, né? Rô, conta um pouquinho, Rô, quem é você, a sua experiência, né, já como psicóloga para as pessoas. Bom, sou Roseli de Mello, eu sou psicóloga formada já há 18 anos, desde que eu me formei eu já trabalho na área, né, especialista na área clínica, já passei um pouquinho por várias áreas, inclusive RH, então tenho um pouquinho disso também, né? Hoje estou me dedicando mais à avaliação psicológica e neuropsicológica e atendimento de pacientes adultos e jovens, mais voltado para a ansiedade. Que ótimo, Rose. E a gente resolveu fazer essa live pela nossa conexão, em alusão também ao Janeiro Branco, porque o Janeiro Branco é um movimento que começou, inclusive, com profissionais ali da área de saúde mental em Minas Gerais, e ele é um mês temático para a gente trabalhar essas questões de autocuidado com a saúde mental, o olhar para si, né? Você como centro das decisões da sua vida, né? E eu, como enfermeira, a gente sempre está fazendo as orientações, tanto na faculdade, quando a gente forma os novos enfermeiros, tanto a Roseli, quando forma novos psicólogos, a gente sempre faz alusão a esses meses temáticos, né, Rose? É uma experiência que a gente já traz lá da prática clínica, né? Sim, com certeza. E é muito bom porque a gente alcança a comunidade, né? Então é bom nesse sentido, né? Que a gente vai ampliando o acesso das pessoas, né, aos temas ligados à saúde, né? É verdade. E assim, Rosa, eu já queria começar a perguntar, e aí perguntar para as pessoas, né? Quem aqui que está aqui na live trabalha em regime de CLT, coloca número um aí, que é você trabalha em regime de CLT, ou se você trabalha como, por exemplo, uma empreendedora, que você tem seu próprio negócio, ou você é um profissional autônomo, prestador de serviço, mas ainda de repente não tem uma empresa assim muito formada. Coloca como dois empreendedor, um CLT, só para a gente conhecer um pouquinho das pessoas que está chegando. Mas uma coisa é fato, né, Rose? As pessoas entram ali no mercado de trabalho por volta ali dos 18 anos, né? 18 até os 21. E muitas vezes esse jovem ele não está preparado para lidar com as emoções, né, nesse ambiente de trabalho.
Você pode falar um pouquinho, Rose, como é que essa questão, por exemplo, dessas emoções, né, desse início da juventude no mercado de trabalho, quando eles chegam para trabalhar, o que que em geral eles se deparam assim? Olha, é interessante até falar disso mesmo, porque muitas pessoas começam a trabalhar não se identificando com a própria profissão que escolhe, né? E às vezes a gente pensa que no Brasil a gente tem uma formação que exige uma escolha muito cedo, né? Diferente dos Estados Unidos, que vai formando a pessoa e lá mais na frente que ela já vai sabendo o que quer fazer, né? E essa escolha muito cedo, muitas vezes a pessoa sente dificuldade de pensar assim, será que é isso mesmo que eu quero, né? Então, até em avaliação, né? Estava falando que eu faço avaliação, a gente tem a orientação profissional que ajuda, né, os jovens a fazer essas escolhas mais acertadas dentro das suas áreas de interesse. E a gente vai focando em várias partes, né, para ajudar esse jovem. E essa dificuldade, às vezes, de se inserir no mercado traz algumas, né, emoções, né, que às vezes vão ficando mal resolvidas durante o tempo, né? E aí a gente pensa que pode haver uma ajuda aí nesse processo, né, de diversas formas, né, buscando até mesmo conhecer melhor quais são os seus gostos, né, as suas habilidades, né, as suas preferências de trabalho, É verdade. porque a gente tem na sociedade uma ideia de que você escolhe a profissão não pode mudar, né? Eu vejo isso aqui uma cultura brasileira, né? Que vem, aí os pais às vezes acham que os filhos têm que escolher a profissão deles, ou a que eles queriam fazer não conseguiram, né? Então tem que desmistificar isso, porque a escolha é do indivíduo, né? E como indivíduo ele precisa estar bem naquela escolha e estar inteirado do que é aquela atividade que ele vai estar fazendo, né? Nem sempre as pessoas, todas as pessoas vão escolher cursos superiores, e tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a fazer faculdade, né? Se escolher uma profissão que vai estar satisfeito durante a vida toda, ótimo. E isso vem de encontro ao que as pessoas responderam aqui, ó. Ficou tipo 50%, 50-50. Metade trabalha como CLT e a outra metade empreende ou faz alguma outra coisa aqui. Então a gente vê assim que está diversificando essa questão do mercado de trabalho. A gente vê cada vez mais pessoas preocupadas com essa carreira que escolhe lá atrás e também preocupada em conhecer o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, na enfermagem, a gente, na área da saúde como um todo, a gente tem muito essa preocupação do aluno conhecer as práticas clínicas, né? Que é o cenário que ele vai trabalhar. Então, como é que vai ser a atuação desse profissional? Então, isso é muito importante, né? Que a gente leve o aluno para conhecer os cenários. Mas agora, né, Rose, com a pandemia, o aluno, muitas vezes, ele nem conheceu esse cenário de prática por conta de toda essa situação. Então, a gente já vai entrar aí na pandemia, Rose. Como que o profissional, em qualquer área que ele esteja atuando, como que ele pode lidar com essas incertezas, né? Quais as dicas que você traz como profissional para essas pessoas lidar, né, com essas incertezas, com essas mudanças de cenário, assim, para profissionais de saúde, que eu acredito que está mais desafiante, né? Uhum. A pandemia trouxe aí o isolamento, né? No caso dos profissionais de saúde, eles não se isolaram, né? Na verdade, eles ficaram na linha de frente de batalha e aí sofrendo todos os tipos de emoções possíveis, né? Do novo, da mudança, do estar longe das pessoas queridas, das perdas, né? De participar da vida da sociedade enquanto um momento bem complicado, né? Então, assim, algumas coisas que se pode fazer é pensar que nós temos que ter esperança, né, para o futuro, né? Porque sem esperança a gente não consegue traçar planos objetivos, né?
Então é importante, assim, uma das coisas que é bem importante é isso, manter a esperança viva de que a gente vai conseguir sair da situação, né? Tentar manter uma rotina também, né? De repente até escrita, né? O que que eu vou fazer para que o pensamento não fique vagueando só nas coisas negativas que vai acontecendo. Ou seja, perdeu uma pessoa, aí você vai ficar só pensando naquela perda, né? Não, vai pensar, eu fiz o que eu precisava fazer, eu agi da forma como eu precisava agir, né? Então, valorizar os pontos positivos da sua função e pensar que aí vai ter mais pessoas para você ir, né, atendendo e ajudando É e verdade. por aí. Aí a gente vai lembrando no decorrer do tempo. E isso é muito legal, Rose, porque o que eu percebi como enfermeira, mesmo atuando aqui numa prefeitura que a gente tem uma média de 2.000 funcionários, assim, servidores em direto e indiretamente, que assim, a maioria deles sempre nos relata essa dificuldade de falta de tempo, né, para se cuidar, para se olhar. Então, assim, a gente vê relatos de muitas enfermeiras, muitos médicos que passaram a ter uma rotina muito exaustiva no trabalho, né? E mesmo outras categorias, por exemplo, os professores que durante um tempo ficaram no home office, mas esses profissionais, eles também tiveram que aprender novas habilidades para lidar com esse novo trabalho. Então, a pandemia, ela mudou o cenário tanto de sobrecarga, né, por esse lado de alguns profissionais e novas habilidades para aprenderem, como também uma escassez de trabalho de outros tipos de trabalhadores, né? O que a gente chama de precarização do trabalho, que, por exemplo, empresas como buffet, eventos, shows, já não conseguiram trabalhar. Então, assim, esse mundo pós-pandêmico, ele mexeu muito com as emoções das pessoas e a maneira com que elas vão interiorizando essas emoções vai refletindo no olhar delas para o mundo, né? Então, como que nós profissionais podemos, além da esperança que você citou, dar dicas práticas, né? Você falou da esperança, da organização pessoal em lidar com tudo isso, mas, assim, dicas práticas para ele se auto-olhar, né? Tirar um tempo para si, Rose. Quais seriam as dicas práticas para esses profissionais? Tanto um que tem sobrecarga, quanto esse que está com escassez, no caso. É interessante pensar sempre que a gente não deve, né, levar trabalho para casa, né? Não levar as emoções negativas do trabalho também para casa, assim como também não levar as emoções negativas de casa para o trabalho, não misturar as posições. Então, quando a gente fala em não levar trabalho para casa e você está em home office, é organizar o tempo do home office mantendo aquela rotina de horário, né? Então, como se estivesse no local de trabalho, o meu horário de trabalho vai ser de 8 a meio-dia, por exemplo, então eu vou manter isso mesmo estando em casa. Por quê? Porque os outros momentos, os outros horários vão estar divididos para que eu faça as outras atividades, né, que eu preciso exercer durante o restante do tempo, né? Então aí tem a questão da assessoria, né, que as mulheres dão na casa, para os filhos, para os maridos, né? Os filhos aos pais e tudo. A gente tem que ter essa separação para ficar de uma forma bem saudável. Sim. E a Renata. gente vê muito isso no home office. Às vezes eu atendo pessoas que estão trabalhando no home office, profissionais de saúde, por exemplo. Teve muitas gestantes que me procuraram para fazer uma mentoria, justamente porque estavam afastadas, né, do trabalho e queria ali aprender algo novo para quando voltar ao mercado de trabalho após o parto, querer atuar em uma área diferente, né, da que estava atuando, até porque tem o bebê e vai encarar uma nova realidade. Então, muitas Uhum. mulheres estão procurando formas alternativas, né, de trabalhar fora, né, no sentido assim, de fazer alguma atividade que dá para conciliar a maternidade com o mercado de trabalho e cuidar melhor dessas emoções, no sentido de
tirar um tempo para si, né, Rose? Que é muito importante que a gente tire um tempo. Por exemplo, as mulheres, nós gostamos de fazer uma unha, um cabelo, que é o autocuidado com o nosso corpo. Então, quando a gente tira Sim. um tempo, né, eu sempre falo para as minhas pacientes assim, como é que você está tirando tempo para você, né? Você vem aqui, trabalha, e aí, vai para casa, o que que você faz? Então, é Uhum. muito importante que a gente tire um tempinho, né, Rose, do ponto de vista de saúde mental, de higiene da mente, né? Se você puder explicar um pouquinho o que que ela pode Então, fazer, assim. dá para pensar em várias questões, né? Você falou higiene da mente, me lembrei de higiene do sono, né? Um sono bem, né, dormido, assim, as horas necessárias para o descanso, já ajuda bastante a pessoa, né? Alimentação saudável, né? A prática de exercícios físicos, né? Valorização do lazer, de hobbies, né? Aí você fala assim, ah, mas como que eu vou valorizar hobby na pandemia se eu gosto de, né, sair para festa, por exemplo? Então, assim, tem algumas alternativas que dá para fazer, né? A gente viu muita criatividade nesse tempo de pandemia, né? Verdade. Então, o pessoal que gosta por exemplo, festa junina, vi muita gente fazendo festa junina dentro de casa, com a família sozinha, e fazia o ritual todo da festa junina. Isso sim, que eu me lembrei agora, né? Mas tem a Páscoa, várias comemorações que fizeram, né? E às vezes até gravaram para transmitir. Essa prática do autocuidado, ela é extremamente importante, porque quando a gente está buscando o autocuidado, a gente está priorizando a nossa saúde mental. E a gente só vai estar bem com as emoções se a gente souber identificar e regular essas emoções no momento correto. Então, quando eu vou arrumar minha unha ou no salão, no cabelo, não quer dizer que você é vaidosa, quer dizer que você está se cuidando, né? Tem gente que consegue fazer em casa, então vai se cuidar em casa, ok, né? Mas é importante essa busca, né, de autocuidado, de atividade física. A gente sabe que elas são produtoras de hormônios, né? Hormônios que vão nos dar a sensação de felicidade, endorfina, serotonina, né? Então, assim, os relacionamentos vão ficando, né, mais leves, mais saudáveis, e também bons relacionamentos também produzem esses hormônios, né? Então, cada um na sua dose. É verdade. E, Rose, eu queria até falar que eu percebi que a maioria são mulheres que estão aqui na audiência, mas os homens são bem-vindos. Me conta aí, meninas, o que que vocês fazem para, tipo, extravasar essas emoções, né? Além aí do sono reparador que a Rose falou. Elisane, seja bem-vinda. Eu vi a Débora mais cedo, as meninas. É, podem falar um pouquinho o que que vocês fazem, né, para ter esse autocuidado. Eu, por exemplo, Rose, quando eu chego em casa, eu percebo que a minha mente ela muda completamente. Porque por mais que eu tive um dia estressante, desafiante no meu trabalho, eu percebo que eu chego em casa, eu vejo a minha cachorra, eu vejo o meu filho, aí já muda o meu estado emocional. Ele poderia estar mais tenso ou desafiante, e ele vem para uma calmaria. Então a gente percebe que esses ciclos, né, do indivíduo de não ser só o trabalho na vida dele, né? Até porque ele não é a função dele, né? Às vezes as pessoas elas se apropriam tanto da função, do cargo que exercem, que elas parecem ser a própria função, a doutora, a enfermeira, a pedagoga, né? As professoras que tem aqui. Então, a gente vê que nós não somos a nossa função. Então, é importante ter esses ciclos, né? O trabalho, ele tem um papel, mas a casa, a família, né? A Elisane está compartilhando aqui. Ela falou que a caminhada alivia muito estresse para ela, né? Então, são coisas que nós mulheres fazemos e já muda, né, Rose? Esse estado emocional nosso, né? Com certeza. Aí tem gente que gosta de compartilhar com amigos, né? Então vai ter um encontro com os amigos, ou até mesmo em casa, né? Um compartilhar entre parceiros, né? Entre irmãos, entre pai e mãe.
vamos utilizando o que a gente tem, né? A O que a gente criatividade. gosta de fazer, né? E usando a criatividade, isso mesmo. É bem legal. Então, então, cada coisa que a gente vai fazendo, a gente tem que pensar o que isso contribui para eu, né, melhorar as minhas emoções, a minha saúde mental. Assim como caminhada, nós temos também as práticas mais tranquilas, né, que são meditação, né? Tem gente que gosta de yoga. Então, assim, é bem importante que cada um encontre o seu lugar para poder isso não ser um peso de obrigação. Ah, eu tenho que fazer porque é bom, então você é obrigado. Não, tem que ser alguma coisa prazerosa, né? Ontem aqui, Vilena, a gente teve uma quintalada, né? Que é quintalada porque é o pedal da quinta. Era até estranho escutar quintalada, o que que é isso, né? E as pessoas, assim, era um grupo bem interessante, quase 50 pessoas, pedalando à noite, né? E eles fazem isso toda quinta-feira, e é a forma deles, né, extravasarem o estresse, né, Hum. as questões do dia a dia, e além de extravasar, também vira um hobby, né, porque amantes da bicicleta, do pedal, então eles vão investindo ali, né. É, Tem um outro comentário aqui que é ouvir música, né, ouvir música, muito bom, musicoterapia, existe também essa parte dentro até da psicologia, e também como terapia alternativa, né? Então, se ouvir música para muitas pessoas produz uma sensação de relaxamento muito grande. Inclusive, uma técnica que a gente utiliza para ansiedade é um relaxamento progressivo que a gente coloca, né, para a pessoa. Escolha uma música que você mais goste, que seja calma, né, e coloque de fundo, né. Então, a gente vai buscar aquilo que a gente gosta. é verdade. E aí teve uma moça que colocou, ela chega em casa e aí ela se renova, é como se o ciclo completasse ali, né? O ciclo dela quando ela vai para casa, vê o cachorro, coloca uma música e a música tem esse poder, né, de mudar o nosso estado assim emocional, porque ela eleva, né? Às vezes você tá ali mais triste, pensando em algo assim, de repente que você não elaborou muito bem, né, mentalmente, mas a música dá aquele start, né? Então, a música, aliada à cultura como um todo, né, Roso? Por exemplo, eu gosto muito de ler, ver filme, ler, né? Então, são coisas que dão prazer e faz a gente ter novas aberturas, né, do pensamento, da criação, né, e como lidar com essas mudanças, né, até mesmo enxergar o mundo, né, com mais esperança. Então, também a gente não pode esquecer da espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, né, cada pessoa, por exemplo, tem alguns hábitos, né? Então, os cristãos gostam muito de ir à igreja aos domingos, né? A leitura da Bíblia. Então, são assuntos que a gente pode trazer também para como importantes, porque a ciência já comprovou tudo isso. Então, a gente tem artigos falando da música, da espiritualidade, né? Até mesmo um Sim. artigo falando que a oração, o fato de você conversar com o sagrado, conecta a mente ao estado de prazer, né? Então, as pessoas que têm um hábito, esses hábitos, elas podem até ser chamadas de mais felizes de alguma forma. Então, é um desafio também, né, Rose, a gente fazer essa junção de todas essas atividades na nossa vida, incluindo a espiritualidade, né? A Com religião. certeza. Muito importante, né? A gente precisa ter fé, algo em que acreditar, né? É Aí a gente tem as saídas mais leves, acredito. verdade. E a fé, a oração é assim, orar com ação, né? Então, a oração, ó, os estudos têm mostrado que assim, essa oração com ação. Então, por exemplo, eu vou me programar para ter uma rotina mais saudável, incluindo atividade física. Então, eu tenho uma oração ali, né, para o sagrado nos dar força, Deus nos dá força e tudo, mas eu também faço aquela parte ali e tal. Então, isso é muito importante. Inclusive, eu fiz uma live já com o pastor John falando como a espiritualidade nos ajuda nas emoções do ambiente de trabalho, né? Então, foi muito bacana estar Uhum. lá no meu feed também.
E Rose, para finalizar, você quer falar algumas dicas, por exemplo, de livros, né? A gente já vai caminhando assim pro final, mas se você puder falar algumas dicas de como fazer uma higiene mental, né, a partir de leitura, com livros, né, com o cultivo dos hobbies, da leitura e tal. Sim, quem gosta de filmes, separei alguns nomes aqui, né? Talvez você não consiga anotar todos agora, se quiser pode perguntar para a gente posteriormente, a gente manda pelo direct, né? Então, eu separei uns aqui, é, um que fala bastante sobre as emoções, é o Divertidamente, né? Ele é um filme que era a propósito para ser infantil, mas ele atende a todos os públicos de forma muito interessante. Aí tem um filme chamado Em Busca da Felicidade, que trata também de emoções de trabalho. Quem já viu a síntese dele, né? Tem o Will Smith, né, com o filho e tal, então aquela situação toda que ele vivencia, né? Então é muito interessante. Aí tem um outro que é um desenho, que chama Home, Cada Um na Sua Casa. Eu acho que esse é interessantíssimo para essa nossa época, né? E aí tem um outro assim mais elaborado, que parece mais de antiguidade, é o Discurso do Rei, e um que chama 300, que é um filme de guerra, mas é o que o rei vai conversar com um deficiente físico que quer lutar, mas a condição dele impede. Então ele conversa para esse personagem do filme, né, ter a confiança em si e tal, e descobrir onde que ele pode, né, fazer melhor o que ele consegue. A Vida é Bela, Duas Vidas, tem tão vários, né? Livros. O mesmo que que eu e a Débora citamos na live de autoconhecimento, eu acho que é importante, né? Que é a questão do humor. Aí, ó, perdi o nome agora. Depois, Vencendo o humor. oi? Depois eu coloco. Vencendo o humor, um negócio assim. Depois eu coloco para vocês. Sim. A Inteligência Emocional, que é um livro um pouco mais, assim, difícil para ler, mas ele é muito importante para a gente identificar as emoções que nos atrapalham a ser inteligentes da forma inteligência emocional. Aí tem um outro que, nas relações de trabalho, é muito importante a forma como a gente se expressa, né, para o outro, porque muitas vezes a gente sente as emoções, né, de forma muito intempestivas, por exemplo, muita raiva em alguma situação, e a gente sai falando daquela forma de raiva com um colega de trabalho, aí ofende, gera um clima muito ruim. Então, aqueles ruídos de comunicação que vão se formando, de repente explode de uma vez. Então, tem um livro que eu acho muito interessante, que dá para todos lerem, que é Comunicação Não Violenta. Eu costumo dizer assim, a gente pode falar tudo que a gente quiser, depende da forma como a gente fala. Porque tem coisas que a gente vai falar com intensidade de emoção que não cabe naquele momento. E isso que gera as dificuldades, né? Então, a comunicação não violenta, ela serve tanto para a comunicação da pessoa presencialmente, quanto da pessoa em formas de escrita, que é onde a gente não tem como colocar emoção ali na escrita, né? Então, a pessoa que escreve de uma forma. E quem lê de outra forma. Dependendo de como é o estado emocional da pessoa no dia, ela vai ler de uma forma agressiva ou ela vai ler de uma forma normal, né? E Augusto Cury tem vários livros que falam sobre emoções, mas tem um especial que é o Gestão da Emoção, para quem gosta do Cury, né? Muito bom. E também falei que tem um livro sobre a questão da imperfeição, a coragem de ser imperfeito, Esse eu né? Porque gosto. no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho, normalmente a gente quer fazer o mais correto possível, né? E aí, às vezes, essa exigência por tudo tão correto acaba trazendo falhas, né? Então, lendo esse livro, a gente vê que não existe perfeição, né? A gente
vai buscando as formas para ficar melhor. Inclusive, nós estamos aqui, né? Eu acabei dando uma crise de tosse, então tem que ter coragem, né, para ser imperfeita, inclusive tossir na live, gente. Então, Rose, olha, eu queria te agradecer, queria por toda essa partilha que você trouxe aqui. A gente pode também explorar isso em outros momentos, né? Se aprofundando um pouquinho nessa questão da Brau aí, que ela fala, né? A coragem de ser imperfeito, um ambiente de trabalho onde a gente vê que às vezes as pessoas não querem se mostrar como vulneráveis, mas elas acabam até fugindo da humanização, né? E, na verdade, Sim. o ambiente de trabalho é só pessoas ali fazendo diferentes papéis, mas que não deixa de ser humanas, de ter suas emoções, suas dificuldades e assim por diante. Então, o ambiente de trabalho, Uhum. ele é sim desafiante, mas é possível você ter emoções saudáveis, né? Fazendo o ciclo ser completado fora do ambiente de trabalho, né? Então, você não é a sua função, você não é seu cargo, e aí é possível você fazer esse ciclo completar fora, né? Então, eu queria, Rosa, que você se colocasse, né, à disposição, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, onde que as pessoas podem te encontrar, como que é, né, o trabalho, de repente, para essa parte, né, de aconselhamento e atendimento profissional. Ah, tá. Então, eu estou atendendo na Melvin Jones, 2626, residencial Moisés de Freitas. E tenho aí as redes sociais, né, que estão aí no Instagram, psicóloga Roseli Melo. E que mais? Bom, nas redes eu estou tentando fazer um pouco de frente para tudo, né? Insta, Facebook, e aí a gente vai melhorando aí a cada dia, porque isso aí vai ser um desafio para nós, né? Então vamos melhorando e alcançando novos projetos, né? Novas possibilidades, né? Que todos nós temos, É verdade. E sabe por ampliando. que que é um desafio, Rose? Porque a maioria dos profissionais de saúde, nós tivemos uma formação muito científica. Então, toda a nossa base, ela é em cima de modelos, né? Então, por exemplo, a medicina, ela é uma ciência mais antiga que veio, né? E depois veio todas as outras, mas todas muito baseadas em modelos, né? Dos grandes que vieram antes de nós. Então, a gente tem essa formação mais técnica, né? Mas agora a gente está tendo que aprender novas habilidades, a atender no digital, até por conta das novas tecnologias, do mundo pós-pandêmico e todas essas situações que a gente está reaprendendo. Então, é um desafio para nós, né? Eu, por exemplo, enfermeira, a gente não aprende, né, a fazer live, falar no Instagram, né? As psicólogas também, os médicos. Então, agora a gente está tendo esse desafio de trazer o nosso trabalho também para o digital. Então, eu sou mentora, né? Eu ajudo outros profissionais a se encorajarem a vir para o digital, a trazer suas ideias, seus conhecimentos. Aí empacota esse conhecimento, faz um lacinho e aí você distribui para mais gente, né? Isso é que é legal no digital, você distribuir esse conhecimento para mais gente, orientar mais pessoas, né? Então, é isso que é legal da tecnologia, né? Ela é desafiante, mas ela é positiva nesse sentido, né, Rose? Com certeza. Inclusive, dentro do meu atendimento aqui, eu não faço só presencial, né? Eu faço atendimento online também. E tem aí a perspectiva de formar grupos, né? Para frente, né? Vamos fazer grupos para pessoas com ansiedade. Muito bom, Rose, muito bom, muita gratidão a você. Eu vou finalizar deixando a live salva no IGTV, te agradecendo e me colocando também à disposição de toda a sua audiência. E eu tenho certeza também que as pessoas que não quiserem o contato da Rose, pode falar comigo. E será um prazer ter aí na sua condução, né, de novos ressignificados, uma profissional como a Roseli. Muito obrigada, tá, Roseli? Um beijo para você e boa noite. Agradeço. Boa noite. Tchau. Tchau.